ser tu, porque a pergunta era tua, se não me engano. Boa noite. Somos do grupo 1, que fala sobre mercado informal. Hoje estamos aqui, eu, Maria Samara, Francirene, Ali Michele, e vamos entrevistar o grupo 5. Por favor, gente, se apresenta aí. Boa noite, professor. Nós somos o grupo 5, que estamos aqui atualmente com o Lucas, comigo, a Milton, e com a Laísla. A questão da Lilian não comparecer é por conta do concurso que ela foi convocada, que é o concurso lá de 2014. E por conta desse concurso que ela foi convocada, ela ainda está na correria para os documentos, para entrega de documentos, e ela está nessa correria lá em São Luís. Então, por conta disso, ela não vai poder apresentar hoje aqui com a gente. E para a gente começar, para ter uma linha de raciocínio, né, a gente vai falar aqui sobre o que o nosso artigo nos ensinou, o que o nosso artigo vem trazendo como uma perspectiva de pensamento para nós como administradores. O nosso artigo de perspectiva dos custos de transação na formação de rede de cooperação. E todo esse artigo tem como a principal chave para que a gente venha entender ele, é que ele vem avançar no entendimento, para nos fazer entender como que funciona essa parada do fenômeno de rede de cooperação dentro das teorias organizacionais. Enfim, ele parte do pressuposto de que quanto maior for a redução econômica dos custos de transação, quanto menor for os custos de transação, irá se ter mais facilidade para criar estruturas de governança que estarão entre o mercado e a hierarquia. E é isso aí. Certo. Então, a Se alguém primeira quiser pergunta que a gente complementar, alguém do meu faz grupo para quiser vocês complementar. é: qual a importância das motivações para a formação de redes interorganizacionais? Bom, Posso responder, posso né? responder, gente? Pode. Beleza. Tá. A resposta para a sua pergunta é que em todas as empresas, de todos os segmentos do mercado, existe uma necessidade de aprimorar os processos. E da maneira mais eficaz de implementar esses processos é a rede interorganizacional. Um nome difícil. E essa rede, ela é importante, pois estuda e estrutura os processos de integração, que Ai, gente, eu tenho que começar de novo. Vai, mulher, pode continuar, começa de novo, não tem problema não. Se a gente começar tudo de novo, vai dar trabalho. Qualquer coisa a gente corta, eu acho que tem como cortar, não sei. Tá bom. A resposta para essa pergunta que a Francirene fez é que em todas as empresas, de todos os segmentos do mercado, existe uma necessidade de aprimorar os processos. E uma das maneiras mais eficazes de implementar é a rede interorganizacional. E essa rede ela é importante porque ela estuda e estrutura esses processos, que é o de integração, de aprendizagem e também o auxílio entre as empresas de diferentes ramos. Respondeu Bom, a e pergunta da Francirene? complementando um pouco, posso complementar um pouco a pergunta, a resposta? Pode sim, Hamilton. Beleza. O que acontece? Tipo assim, vamos tirar aqui para nossa perspectiva aqui normal. Eu abri uma empresa. Eu, Hamilton, abri uma empresa. De acordo com o IBGE,
uma empresa que nasce a cada 4 anos de duração de vida dessa empresa, essa empresa provavelmente vai fechar. É uma estatística, um dado do IBGE. E com esse fechamento traz uma insegurança, traz um pensamento de um problema para o empreendedor, porque ele vai ter que fechar a empresa e nenhum plano, planejamento anterior de qualquer pessoa que vai abrir uma empresa, existe essa possibilidade, né, de a empresa fechar, e vai pensar, não, eu vou empreender só até esse certo momento aqui, e aí depois eu fecho e depois eu não sei o que eu faço da minha vida. Enfim, ninguém planeja que vai fechar uma empresa. Então, aí surge um problema, que é o quê? É manter a empresa viva, manter a empresa funcionando. E para solucionar esse problema, surgem as redes interorganizacionais, que são as redes que vão, ter por objetivo unir empresas e organizações que vão se ajudar mutuamente. As empresas e organizações que estiverem dentro dessa rede interorganizacional vão se ajudar mutuamente, é, produzindo, produzindo bens tanto para um quanto para outro. Por exemplo, bens relacionados ao mesmo ramo. Por exemplo, uma empresa aqui de mesmo ramo está em situação de Vai um falência, está em ajudando o outro, situação no de caso, né? fechamento, isso mesmo, vai um ajudando o outro. Os dois se ajudam, os dois estão ali para produzir, estão ali para tornar esse processo de recuperação possível. É, a rede interorganizacional, ela vem, tipo, trazendo uma oportunidade de sobrevivência e adaptação ao mercado competitivo de negócios. Então, basicamente, elas buscam ajuda. Elas buscam ajuda. Meu Deus, eu estou desesperado. Se eu não receber a ajuda aqui, eu vou fechar. Se eu não receber alguma coisa que possa me fazer subir assim de capital, de rendimento, eu vou fechar, porque os impostos vêm, a conta de energia vem, a, a, o salário dos meus empregados vem, os Então, impostos vêm no e tal, caso, isso é todas as preocupações. Hamilton, a motivação dentro da organização, então, cabe primeiramente à empresa, né, ela motiva os funcionários para só então os funcionários estabelecer um tipo de relação que vai ajudar a empresa no seu desenvolvimento de crescimento no mercado, é isso? Sim, que basicamente é isso. Mas, tipo, para uma empresa entrar um- uma, na dita relação interorganizacionais, ela precisa ir lá no Sebrae e regularizar isso, para que empresas venham se ajudar mutuamente. É como se fosse mais para frente, eu tenho certeza que eu vou ter oportunidade de explicar isso melhor, com, com algumas possíveis perguntas que vocês possam fazer para a gente. Então, eu quero deixar esse negócio bem claro para vocês, tá bom? Tá bom. Então, assim, Ramil, como eu pude ver no texto de vocês, que, assim, segundo Oliver Eberes, nem que eu tô falando certo, Eberes e Caglios, sobre as redes interorganizacionais, né, que tu falou aí, elas foram conduzidas a partir de algumas correntes teóricas. Aí eu queria, assim, que tu falasse quais seriam essas correntes teóricas, e se tu pudesse falar, pelo menos,
um pouco sobre cada um, ou só sobre um, se for muitas, porque pelo que eu vi, se eu não me engano, não são muitas, né? Mas tu vê aí como é que tu pode falar para mim em relação a essas correntes teóricas. Bom, é, eu ainda não cheguei a me apresentar, mas eu sou o Lucas, prazer, e eu consigo discorrer uma breve ideia sobre quais essas correntes justamente desenvolvidas pelos três pensadores em questão. Primeiramente, Certo. havia a ideia da economia industrial. Essa ideia, a tese dela seria: se você aumentar a capacidade de produção, você reduziria os custos de transação dos bens. Mais uma delas seria a estratégia. Simplesmente estratégia. Uma tradução dela, em poucas palavras, seria que, com o aumento, com o crescimento, com a melhora do planejamento empresarial, eles vão aumentar a competitividade da empresa. E, por consequência, eles conseguiriam também reduzir os custos de transação, pois a empresa seria possivelmente mais visível, ela seria mais bem avaliada pelos próprios consumidores em si, que comprariam os bens, os produtos ou os serviços que a dita empresa prestaria. Teria também a dependência de recursos naturais. Ou seja, hoje em dia é muito viável que cada vez uma empresa, seja ela de qualquer ramo que atue, ela tenha de ser o menos dependente possível de recursos naturais, justamente porque eles são finitos. E como todo mundo, como é um saber bem geral, eles acabam muito rápido e dificilmente repõem na natureza. Logo, se houver menos dependência de recursos naturais, haveria um menor custo da transação, por analogia. Eu sou dono de uma empresa. Quanto mais difícil está ficando para eu acessar a minha matéria-prima, eu teria que aumentar os custos de aquisição daquilo. Ou seja, eu aumentaria os custos para transacionar os bens para que eu consiga pegar a matéria e produzir aquilo que eu precisaria vender, por exemplo. Mais uma corrente desenvolvida seria a marxista, que seria, em outras palavras, a corrente marxista seria o estudo das relações de dominação entre os funcionários de alto escalão com os seus comandados, que era justamente quanto mais harmoniosa for o diálogo entre os dois, quanto mais transparente for justamente a relação entre eles, ver-se-á principalmente uma melhora da produtividade. Outra corrente seria a institucional. Em poucas palavras, seria: se uma empresa ela for mais estruturada, se ela for mais organizada, ela melhoraria a coordenação dos agentes, ela melhora justamente as ações em que ela atuaria. Logo, ela aumentaria seus resultados e reduziria os custos de transação. Por fim, também pode ressaltar as redes sociais, que atualmente é uma corrente que funciona bem, até que seria no fato do marketing, por exemplo. Quanto mais uma empresa costuma investir no seu marketing, mais ela prestaria o serviço, pois ela seria mais visível. E por fim, agora sim, a última corrente seria o comportamento organizacional, que também seria o fato de quanto mais a cooperação conjunta entre as empresas, pois eu estou partindo do pressuposto que está havendo uma colaboração entre várias empresas, uma empresa A, uma empresa B, uma empresa C, elas estão se juntando para produzir um determinado bem, alguma determinada coisa que vai ser consumida, que vai ser comprada. Outrora eu precisaria pautar que o comportamento conjunto dessas empresas, que seria justamente o que está sendo estudado, se elas melhorarem o seu comportamento e sua cooperação,
todas teriam resultados conjuntos favoráveis. Tipo, são muitas correntes em si, porém todas elas têm uma linha de raciocínio não tão distante, que seria se melhorar os planejamentos das empresas, se melhorar as reações dos funcionários para que eles trabalhem sempre em conjunto, se as empresas elas sempre tiverem essa relação boa entre patrão e funcionário e entre empresas, vai conseguir melhorar resultados, vai conseguir mais alcance de clientes e, porventura, diminuiria os custos para transacionar seus bens, seus serviços e tudo aquilo que seria vendido. Consegui deixar claro? Mais claro que só eu lendo de novo. Obrigada, Lucas, como é que fala? Vou tirar minhas dúvidas, né, em relação a essa pergunta. Na hora, qualquer coisa. Bom, eu vi aqui que no texto de vocês existe uma diversidade de tipologias de redes interorganizacionais. E dentre elas há uma divisão, tem um mapa de orientação conceitual, na qual se divide em rede vertical e rede horizontal. E eu queria que vocês me falassem um pouco o que são redes verticais e redes horizontais. Por favor. Bom, basicamente, eu posso explicar que as redes verticais, elas estão associadas às grandes empresas. Por que estão associadas às grandes empresas? Porque só que ocorre entre uma empresa e os principais fazem só de suprimento. Ou seja, quando uma empresa grande que produz um certo tipo de produto, vou falar aqui a Liliane, porque eu já trabalhei na Liliane. A Liliane, eu trabalhei no depósito, né? Porque como um depósito ele recebe mercadoria, então eu tenho mais respaldo para falar sobre isso. Quando a Liliane comprava uma mercadoria, ela comprava em uma fábrica específica. Por exemplo, a fábrica de tanques e máquinas de lavar Brastemp. Comprava na Brastemp uma quantidade de tanques e máquinas de lavar. E quando ela comprava, também se tinha o custo do frete, que é o CFOP, se eu não me engano. E esse frete é outra vertical que é feita pela empresa Brastemp e a empresa Liliane, que é outra empresa de transportadora também. Então, a cooperação existe na rede vertical. A cooperação existe, com a compra de um produto e a entrega do produto. Por exemplo, não com empresas do mesmo ramo. Vou falar aqui. A Liliane é um de móveis eletrodomésticos, basicamente. Ela vende cama, vende poltrona, vende sofá, vende e é disso que ela sobrevive. Né? E por isso tem mais de 100 lojas aí para contar. Já a Brastemp, ela já é uma máquina ela já é uma fábrica que fabrica tanques, micro-ondas, enfim, máquinas, né, de lavar e tal. E a transportadora é outra empresa que transporta, simplesmente ganha por prestar o serviço de transportar o produto. E as redes verticais. Travou. Travou em qual parte? Tu falou, e as redes verticais? E as redes verticais, elas são justamente o serviço que existe entre empresas de ramos diferentes, que cooperam entre si. Por exemplo, a Liliane é uma empresa que fabrica, ou que fabrica também, né? Ela também tem uma fábrica, que vende móveis eletrodomésticos. Aí a Brastemp é uma que vende, fabrica e vende também
micro-ondas, máquina de lavar, então. E a empresa que faz o frete é uma empresa de transportadora, ou seja, ela transporta, ela ganha transportando. Então, cada uma empresa trabalha em ramos diferentes, mas mesmo assim elas trabalham juntas para que o forno que eu vou comprar tenha no estoque, para que o celular que eu vou comprar tenha em estoque. Então, as redes verticais, elas são basicamente isso. Quando empresas de ramos diferentes trabalham entre si, cooperando, ajudando uma a outra. Tipo, eu vou comprar aqui, ó, eu sou gerente da Liliane, do depósito. Eu vou comprar essa quantidade de forno porque não tem mais no estoque e precisa abastecer minhas lojas. E a Brastemp vai ganhar, porque ela está vendendo. E a transportadora também vai ganhar. Tem todo um benefício entre essas empresas. Deu para entender? Bom, e as redes horizontais, elas são isso também, só que mais voltada para empresas de pequeno porte e microempresas. E, por exemplo, uma loja de artesanato que está fechando vai trabalhar com uma outra loja de artesanato. Elas criam uma cooperação entre si para que elas venham continuar existindo. Então, mas a diferença, a rede horizontal, uma das diferenças, na verdade, entre as redes horizontais e as redes verticais é que ela, ela trabalha com microempresas e pequenas empresas, enquanto a outra trabalha com grandes empresas, e que a competitividade existe. Na rede vertical não existe competitividade. Já na rede horizontal existe competitividade, entendeu? Deu para entender? Competitividade que tu fala é como assim? Porque, tipo assim, tu fala que das redes verticais são de grandes empresas. Por exemplo, Magazine Luiza, Casas Bahia e outras. Tipo, aqui, Feirão dos Móveis também é considerada grande, sei lá. E não existe competitividade entre elas? Tipo assim, Existe. em tempo de promoção, Black Friday, sei lá, aí vai lá e todas tentam, tipo, ter os menores preços e tem aquilo de cobrir preços. Então, eu não entendi muito. Tem como tu me esclarecer isso? Só essa dúvida? Ou se eu entendi errado? Sim. Hamilton, eu Existem posso realmente tentar explicar um pouco essa tua parte, tipo, só para fortificar a tua ideia? Dar uma ajuda? a rocha. Pode. Opa, pois. Tá funcionando aqui? Tá sim. Eu desculpa um pouco da timidez anterior, mas agora eu precisava ligar a câmera para tentar ajudar na ideia do Hamilton. Mais ou menos, diante dessas redes interorganizacionais, tem duas tem duas ramificações delas. Tem as horizontais e tem as verticais. Sim. As verticais, como o Hamilton assim começou a dizer, elas são justamente a cooperação mútua entre as empresas. Ou seja, uma empresa só, ela vai fazer determinada coisa, outra empresa vai ajudar, não produzindo a mesma coisa, mas produzindo algo complementar. Por exemplo, vamos dizer assim que uma rede vertical poderia ser uma malharia que produz roupas. Apenas isso, acho que já seria um exemplo, tipo, não precisa ser exatamente uma empresa gigante, mas precisa ser uma empresa que ela terceiriza, é a palavra perfeita, é uma empresa que ela terceiriza um serviço complementar àquele que ela já produz. Por exemplo, eu sou dono de uma malharia, eu produzo, por exemplo, camisetas de administração. Aí vamos lá, eu preciso comprar a malha, estou terceirizando, comprando de uma outra empresa que produz a malha.
Logo, aí depois também preciso terceirizar o serviço das costureiras que vão fazer as minhas roupas. E também teria que comprar, por exemplo, as tintas para terminar de produzir as camisetas de uma outra empresa que também vai produzir as tintas. Isso seria o ajeitamento vertical. Ah, São sim. várias empresas que elas produzem coisas, mas não sendo as mesmas coisas, mas são complementares. Ah, para complementar o É, que tu falou no aí. caso, o que o Hamilton ele falou com a empresa grande seria, por exemplo, o negócio da Liliane. A Liliane, ela vai lá e vende, por exemplo, uma geladeira. Só que ela vai lá e contrata os serviços de uma transportadora. São serviços diferentes, mas eles se completam. Ah, Aí, vamos dizer, a Liliane vende um guarda-roupa. Aí eles contratam os serviços da transportadora, contratariam os serviços de montadores também, seriam tipo serviços complementares, justamente para um bem único, que é vender as coisas. Seria mais ou menos isso. E eu não sei se o Hamilton chegou já a falar também, mas já também eu consigo encaixar no mesmo exemplo as redes horizontais. Os horizontais. Não, agora eu me lembrei. Ele falou assim. Agora eu vou tentar um pouco traduzir, porque ficou talvez um pouco confuso. Mas traduzindo mais ou menos, botando em poucas palavras o que ele disse, era justamente nas redes horizontais seria a concorrência. Em poucas palavras, é puramente a concorrência, porque são empresas diferentes que produzem o mesmo produto. E isso é uma coisa que ocorre, que nem o Hamilton assim já disse, naturalmente. As empresas, uma empresa A, uma empresa B e uma empresa C, elas produzem as mesmas coisas e elas disputam o mesmo mercado. Não é que nem eu falei antes na rede vertical, já que nela as empresas cooperam e nessa rede horizontal as empresas competem. Em poucas palavras, é justamente isso. Seria, no exemplo da malharia, como eu assim disse, é malharia contra malharia. É ah, justamente sim. isso. Eu poderia colocar um exemplo, meu pai, ele tem uma loja, é varejista e atacadista. Ele vende controles, cintos, tudo enquanto, de variedades. Aí ele, como ele é atacadista, ele vende para outras pessoas. Outras pessoas que, tipo, aí pegam o mesmo produto dele e vendem. Isso é um exemplo de rede horizontal? As Pode pessoas repetir só? que Vai. produzem têm a competição. Se elas venderem os mesmos produtos para o mesmo público, por assim dizer, aí sim é uma rede horizontal. Ah, sim. Agora está claro. Teriam mais Bom, algum questionamento? sobre isso, acredito que não. Tem, Samara? Eu já sanei minhas dúvidas aqui. Foi muito boa a sua explicação. O texto de vocês fala sobre custos de transação. O Luca, inclusive, na resposta anterior, ele falou um pouco sobre. Mas, falando outra vez, o que são os custos de transação e quais os elementos que se relacionam direto e indiretamente com ele? Bom, para falar sobre os custos de transação, é meio complicado assim de falar, né? Porque existem várias definições diferentes que pessoas diferentes definiram e que estão completamente corretas. Bem, existe uma única definição que pode se tomar como dianteira, né? Que é que os custos de transação são todos os custos que tem para elaborar, estruturar, formular e executar um contrato. Esses elementos cooperam entre si para que os custos de transação venham a acontecer. Mas lá para a Resende, aquele que eu estava falando sobre os custos de transação serem específicos em alguns pontos para algumas pessoas. Lá para a Resende, ele diz que os custos de transação são custos para se gerenciar o sistema econômico.
por meio de três etapazinhas: a identificação, a explicação e a atenuação dos riscos contratuais. Ou seja, aqui ele já pega um pouquinho do que os elementos que se relacionam direto e indiretamente com os custos de transação, né? Que ele fala aqui dos riscos contratuais, a identificação, explicação e atenuação dos riscos contratuais, também para não ocorrer tipo a situação de existir o oportunismo, que também é outra coisa, outro elemento que se relaciona diretamente com os custos de transação. E, tipo assim, mais um outro exemplo de Basel, ele diz que são custos relacionados com transferência, captura e proteção do direito de propriedade. E para Egerton, ele vai falar que é todo custo que apareça quando indivíduos trocam direito de propriedade, ou de dinheiro, ou de ativos econômicos, e reforçam seus direitos exclusivos. Enfim, os custos de transação, de uma maneira geral, eles são bem específicos nessas definições. Porém, para a Rowe, que é o exemplo que eu vou pegar aqui, que ele falou lá em 1969 que os custos de transação são custos associados à administração do sistema econômico. É uma coisa mais geral, uma coisa melhor. Então, por isso, nós podemos entender melhor o que se pode ser, né, realmente, os custos de transação. E respondendo aí sobre a sua pergunta, para deixar claro aqui antes, né, de passar para elementos que se relacionam direto e indiretamente, para responder essa pergunta, os custos de transação são todos os custos que se tem para formular, estruturar, executar ou redigir um contrato. Beleza? Aí, os elementos que se relacionam direto ou indiretamente com os custos de transação são os seguintes: oportunismo, a racionalidade, a incerteza, a especificidade de ativos e o risco. Oportunismo. Eu vou começar a dar exemplo aqui para vocês, para ver se eu consigo esclarecer para vocês, porque eu não estão entendendo nada que eu falo. Oportunismo, ó, vamos falar aqui. Eu estou vendendo um celular no feirão do Face, mas o motivo pelo qual eu estou vendendo esse celular é porque está com um vírus que é maléfico ao sistema, que se eu continuar a usar vai pifar daqui do mês. Então, o vírus aparenta, tipo, falha no sistema, não pode abrir aplicativo, apaga a tela do nada e faz o celular travar mais do que tudo, às vezes desliga sozinho. E esse é o problema do celular, e por que eu estou vendendo ele. Mas, eu vou dizer no Facebook, no feirão do Face, que o celular está em estado. Por quê? Porque ele aparenta estar em perfeito estado. Não tem defeito no hardware, não tem defeito de tela brincada, nada. E o celular bom, um celular com 20 megapixels de câmera traseira e 12 de câmera frontal e tudo. E o Android ele é 10.0 e tal. E, tipo assim, é, é muito fácil de enganar alguma pessoa, tipo, o comprador, né? O comprador desse produto do meu celular vai ser enganado. Por quê? Porque eu agi com oportunismo. A minha ação foi oportunista. Eu agi de uma forma, um padrão de orientação de forma que só viesse beneficiar a mim, como se o benefício só viria para mim. Ou seja, eu vendi o celular, é um exemplo, eu vendi o celular e ganhei dinheiro, aí 2 ou 3 meses depois o shopping foi na mão do rapaz. Ele teve que comprar.
ou seja, o prejuízo foi para ele. E falando um pouquinho sobre a racionalidade é basicamente o nosso senso de raciocínio, a nossa cabeça, o, a nossa capacidade de acumular raciocínios acerca de situação, acerca de determinada informação. Eles são divididos em três níveis: a racionalidade forte, a racionalidade limitada e a racionalidade fraca. Bem, falando um pouquinho sobre a incerteza, é quando se desconhece os agentes dos elementos no ambiente econômico, institucional e comportamental, e que exercem algum tipo de influência na gestão de negócios. Nessa incerteza, existem três naturezas, que também são subdivididas, né? De acordo com a racionalidade, também é da mesma forma com a incerteza. Porém, as duas segundas, tipo a secundária e a comportamental, têm praticamente o mesmo contexto, o mesmo raciocínio. A única diferença que vai ter é da incerteza primária, que ela vai dizer que refere-se ao desconhecimento de informações relacionadas ao ambiente institucional, tipo alterações em determinados padrões comportamentais dos consumidores, entendeu? E tipo assim, a incerteza secundária, ela caracteriza-se pelo desconhecimento, geralmente por falta de comunicação adequada de elementos de natureza estratégica importantes para os agentes que se relacionam em torno de uma transação. Ou seja, quando é parecido com o oportunismo, se você for parar para pensar, a gente pode até trazer assim uma relação assim direta com o oportunismo. Por quê? Porque no oportunismo eu vou me colocar à frente de certa pessoa em certa situação, porque eu sei mais do que ela. E aqui é quando se tem o desconhecimento dessa dessa ação, da situação do produto, daquilo que a pessoa vai comprar. E a incerteza comportamental é um subtipo de categoria analítica, vinculado aos estratégicos que se relacionam com o oportunismo, que decorre do desconhecimento do padrão de comportamento dos parceiros com os quais uma organização realiza suas transações. Também é parecido com o oportunismo, porque desconhecimento do padrão de comportamento. E o oportunismo vai dizer aqui, ó, que a ideia central dele é o padrão de orientação do indivíduo. Então, a única diferença aqui é o comportamento dos parceiros com os quais uma organização realiza suas transações. Então, eles estão sendo oportunistas. Então, basicamente, essa é a diferença. Com relação aos riscos contratuais, aos riscos relacionados ao custo de transação, eles vão dizer que o único motivo de eles existirem é porque existe o oportunismo e a racionalidade. Se não fossem esses aspectos, não haveria o risco de transação, os riscos de as transações não ocorrerem como foram planejadas, nem como tampouco algo importante deixasse de ser previsto antecipadamente. A especificidade de ativos. Agora aqui eu vou também dar outro exemplo. Basicamente sobre isso, né? Tentando aqui falar aqui para vocês entenderem. A especificidade de ativos, ela é tipo assim, o Lucas tem um caminhão. O caminhão do Lucas, ele transporta seixo, areia, brita, galho de, sei lá, uma pessoa estava podando uma árvore e ele está transportando para levar para um certo local. Ele tem uma ampla capacidade de levar alguns materiais para alguns lugares. Já eu tenho um caminhão que transporta insumos da produção agrícola. Um caminhão de soja, um caminhão de feijão, um caminhão de café,
eu a especificidade de ativos aqui, entre o meu caminhão e o caminhão do Lucas, é maior para mim. Por quê? Porque o meu caminhão, se quebrar alguma coisinha, vai ter alguma peça que quebrou. E se é aquela peça, se eu for procurar aquela peça em algum fornecedor, em alguma pessoa que possa atender a minha demanda, a peça vai ser mais cara. Por quê? Porque os custos de transação vão ser maiores. Por quê? E por que os custos de transação vão ser maiores? Porque a minha tipo assim, o meu ramo, a quantidade de caminhões que existem não é tão grande quanto a quantidade de câmbio seixo. Por exemplo, você anda aqui em Imperatriz, na BR ou em qualquer lugar, se você estiver andando aqui em Imperatriz, você vê em algum momento um caminhão de barro passando do seu lado, você tá de moto, você tá de carro, tá de bike, tá de qualquer coisa. Você sempre vai ver alguma hora que aconteceu com alguma pessoa de ver um caminhão de transportando algum desses materiais. E tipo assim, por conta dessa ampla quantidade de caminhões, por conta dessa ampla quantidade de, de, de demanda de, de, de caminhões, de seixo, a especificidade de ativos do Lucas é menor do que a minha. Por quê? Porque ele tem mais variedade para escolher em qual fornecedor pode fornecer a peça que quebrou. Tipo, já eu não. Eu vou ter que procurar onde é que tem essa peça aqui, porque eu estou precisando dela e tal. E só vai ter em umas 2 ou 3 fornecedores de peças, né? Mas para o Lucas vai encontrar essa peça em 10, em 11, em 12, nas que ele for, né? Porque é uma amplitude de, de especificidade de ativos, na verdade. Enfim, era isso. Desculpa pela resposta ser tão grande, mas é porque realmente o assunto aqui sobre aquilo que se relaciona direto e indiretamente é bastante extenso, né? Cada um tem sua particularidade. Certo, Hamilton. Foi mal. Obrigada, viu? Nada. Assim, ainda sobre racionalidade, mas dentro da teoria econômica, porque, assim, segundo Williamson, sei lá como é que fala, é estranho, ao longo da teoria econômica, se distinguem 3 níveis de racionalidade. Aí eu queria, assim, que vocês falassem sobre quais eram esses níveis, né? E fizessem, assim, um breve resumo sobre cada um. Tu vai falar, Lucas? Ou eu posso? Ou como é que é? Eu posso tentar. Vamos, tipo. Pois vai falar que eu complemento. Não, ok. Pode repetir a pergunta, por favor, só para eu fixar bem ela? Assim, segundo Williamson, Williamson. assim, isso, Porque que esse é o nome em inglês. Aí é William. É como se fosse eu William. sou péssimo Williamson. em inglês. Assim, Ok. Sim, vai. ao longo da teoria econômica, se distinguem 3 níveis de racionalidade. Aí eu Sim. queria que vocês falassem sobre quais eram esses níveis e dessem um breve resumo sobre cada um. Sim, sim. Vamos lá. Antes de tudo, temos que perceber que esse pensador, ele era um economista. O nome dele, esse aí é o sobrenome, o nome dele todo todo não. O nome dele é Oliver Williamson. Ele desenvolveu algumas teses nessa área da economia e quando ele começou a pensar sobre os custos de transação, ele sempre queria ver a perspectiva de como os setores de gestão de recursos humanos, o RH, ele sempre teve essa curiosidade
de ver como é que eles reagiam a determinados estímulos do meio, a determinadas ações, de como o ambiente comportamental onde eles se inseriam das empresas, como que funcionava. E logo ele desenvolveu uma tese que havia três níveis de racionalidade. O primeiro seria a racionalidade forte. Como um gestor ele se caracteriza para ficar dentro desse grupo? Vamos lá. Ele praticamente ele tem os níveis máximos de esforços e também ele tem o maior nível de conhecimento de mercado. Vamos dizer, ele é aquele contratado por realmente grandes empresas, empresas que têm muitos recursos, esse tipo de coisa, porque ele vai trabalhar principalmente com atuando nas incertezas dos consumidores. Ele foca principalmente nisso, já que ele sempre tenta fazer o máximo para que a atuação dele, a atuação dos esforços dele, sejam pautados em entender como funciona mais ou menos o pensamento dos consumidores para que ele consiga encaminhar os setores de produção da empresa. O segundo nível seria o semi-forte. Primeiro, ele fala de um gestor que ele só precisa se preocupar com determinadas coisas. O segundo, ele seria de empresas um pouco menores e seria de racionalidade limitada. Por isso, o nome semi-forte. Nesse de racionalidade limitada, ele tem que se preocupar tanto com os clientes para o qual ele vai atender, o pessoal para o qual ele vai produzir, tanto ele tem que se preocupar tanto com esse grupo quanto com o da sua própria empresa. Na própria empresa, ele ainda precisa se focar muito em gerar um bom ambiente para os funcionários, gerar meio para que a colaboração consiga fazer a melhor produção dos bens, dos serviços. Seria mais ou menos esse o segundo grupo de racionalidade. E, por fim, seria a racionalidade orgânica. Até agora, eu falei da racionalidade forte, de um gestor que ele só se preocupa com o cliente, em como fazer o cliente adquirir os produtos. Depois, semi-forte. No semi-forte, o gestor ele se foca em atender os funcionários da empresa e atender os clientes de uma melhor maneira. E já o terceiro, o orgânico, ele é caracterizado como limitado. Limitado porque ele geralmente atua em empresas menores, empresas familiares, nesse tipo de local, em que a maior parte do conhecimento dele, se não todo, é um conhecimento orgânico, é um conhecimento empírico. Ele praticamente não teve estudos, logo, ele também é o mais limitado, como a descrição dele assim impõe. Ele é como se fosse o mais fraco, porque ele tem que se preocupar com infinitas coisas e, no final das contas, via de regra, ele pouco tem resultados. Na maioria das vezes, as empresas, elas não querem esse tipo de, por exemplo, de gestor que tem esse tipo de racionalidade. Porém, é o que tem. Simplesmente porque as empresas, às vezes, elas não têm condição de competir em mercados maiores. Então, seria mais ou menos esse Williamson, ele definiu mais ou menos esses três tipos de racionalidade. Elas vão separar justamente pelo grau de preocupações que um gestor, que esse gestor, então, ele vai atuar. Ele tem determinadas preocupações e a racionalidade, em outras palavras, seria a ideia dele, o pensamento dele, os pensamentos dele e como ele reage ao que o meio impõe, que é justamente um dos maiores desafios, por exemplo, de administradores, que seria uma ramificação da função, que é o gestor, que é a pessoa que cuida de fazer um ambiente para os funcionários. Seriam essas as três ramificações.
Eu consegui deixar bem claro? Conseguiu sim, Lucas. Obrigada, viu? Com certeza. Teria mais alguma dúvida que eu poderia talvez sanar junto com o meu grupo? Temos mais uma pergunta. Essa daí foi muito bem colocada, Lucas. Obrigada. A Laísa tá aí, tá? Acredito que sim. Laísa, você está aí? Tá, eu vou fazer a pergunta. Faça, por favor. Sobre a incerteza que há 3 tipos de natureza que o texto fala, né? Quais são elas? Alguém do meu grupo se prontifica a tentar ou eu posso tentar mais uma vez? Bom, fala sobre a incerteza. Sim. A incerteza eu falei um pouco sobre ela. Eu já falei um pouco sobre ela, mas se tu quiser, tu pode complementar aí com a tua visão, com aquilo que tu aprendeu no artigo. Sim. Beleza. Vamos lá, então. O artigo ele menciona 3 tipos de incerteza, das quais se não me falha a memória, elas vão se ramificar entre primária, secundária e comportamental. Eita, 3 não está saindo. Comportamental. Vamos lá. Primeiro, tipo assim, a definição de incerteza é justamente desconhecimento. Seria um outro nome. Geralmente, incerteza, ela atua sobretudo em como a empresa ela vai conseguir gerir a sua prestação de serviços. E geralmente ela é sempre rodeada de incertezas de mercado. Seria tanto pelas imposições que um Estado pode fazer de burocraticamente, por exemplo, que em si, às vezes, um Estado ele pode ser, sim, impositor, ele pode impor, por exemplo, meios que às vezes atrapalhem os donos de empresa. E nesse tipo de questão, é aí que a incerteza ela se ramifica, porque ela não se caracteriza como uma coisa só. Mas o artigo em si, o artigo em questão, ele ramifica ela em 3 partes. A primeira parte seria a incerteza primária. Incerteza primária, ela seria apenas daquela em que você tem que sanar apenas os problemas de cunho institucional. Ou seja, seria justamente as imposições que o meio acaba botando para as empresas em si. Logo, ela é como se fosse fora do controle da empresa. Essa incerteza, a primária, ela não é produzida, ela não surge dentro da própria empresa. É o meio que acaba colocando isso para ela. Por exemplo, eu sou dono de empresa e eu preciso agir com racionalidade, juntando ao que eu já falei anteriormente, eu preciso, por meio dessa minha racionalidade, trabalhar na incerteza de mercado. Logo, sendo ela primária, ela não surgiu dentro da minha empresa. Ela pode ser, por exemplo, o gosto dos consumidores. Eu tenho que trabalhar em cima de como que eu vou conseguir fazer com que os meus consumidores, como é que eu vou fazer com que eles justamente atuem, eles gastem o dinheiro dele na minha empresa. Essa seria a incerteza primária. É aquela que não está dentro dos controles da empresa. Ela vem de fora. E aí pode ser várias coisas. Logo, isso, mesmo que não seja culpa da empresa, não seja algo que compete à empresa, é função justamente da administração da empresa sanar esses problemas, fazendo produtos melhores, fazendo alteração, por exemplo, talvez em salários, ou coisa tipo, depende muito de qual incerteza estaria havendo naquele momento. Partindo disso, eu já falei da primária. A próxima seria a secundária. Na secundária, além de já não é mais os problemas que vêm de fora da empresa,
agora os problemas eles acabam surgindo dentro da própria empresa. Esse tipo de incerteza aí seria na gestão organizacional dos funcionários. Quando você é patrão, você tem que lidar com todo tipo de funcionário, de religiões diferentes, de comportamentos diferentes, de várias coisas que podem acabar fazendo com que isso atrapalhe a produção. E quando você é patrão, dificilmente você tem controle disso. Você não tem exatamente 100% de controle de quem você bota na empresa, por exemplo. Você não tem controle desse tipo de coisa, mas sua função sanar isso da melhor forma possível. Logo, é uma incerteza secundária. É aquela que surge dentro da própria empresa. E, por fim, seria a incerteza comportamental. Logo, ela justamente é avaliada em uma das descrições dos custos de transação. Ela, por exemplo, nos custos de transação, o que seria? Qual é a definição de custo de transação? Como o Hamilton já falou, são gastos relacionados à produção. Pronto. O que uma empresa ela vai ter que gastar para produzir algo? Isso são custos de transação. E aí eles podem ter várias vertentes, como a frequência, a incerteza, o oportunismo e a racionalidade. São os que me vêm à mente agora. Mas pautado na incerteza de mercado, a incerteza comportamental, ela vai agir sobretudo no oportunismo comportamental de como as empresas elas teriam que agir. No começo da entrevista, a gente pautou principalmente nas relações interorganizacionais. Uma empresa desse ponto, ela quer juntar com uma empresa desse ponto, cada uma delas vai agir em conjunto para melhorar a prestação de serviço, para melhorar os produtos que elas vão vender. Só que essa incerteza, ela, vamos dizer assim, ela não surgiu dos clientes, por exemplo, que seria a primária, são coisas que vêm de fora da empresa. Não é a secundária, não é coisas que veio de dentro das próprias empresas. É a incerteza comportamental, ela seria justamente da relação entre as empresas. Ou seja, eu sou dono da empresa A, eu não sei exatamente como o meu parceiro da empresa B vai agir. Eu não sei se ele vai ser egoísta, se ele vai fazer alguma coisa para passar a perna, por exemplo. Então, eu sempre vou ter esse tipo de incerteza, que vai ser justamente da relação interorganizacional entre as partes. E aí, geralmente, quanto mais empresas vão entrando nesses conjuntos, aí é muito complicado, porque, por exemplo, ao invés de você depender de si próprio, você depende de um conjunto. E isso gera muita incerteza, às vezes, entre os chefes de empresa. Porque você não tem que mais cuidar de, por exemplo, os problemas só de si. Tem que cuidar da relação dos problemas de todos aqueles que estão agindo com você. Porque, geralmente, se um não está funcionando, geralmente os outros tendem a falhar também. Se eles estão agindo em conjunto. E seria mais ou menos essa a definição das incertezas. Consigo Muito deixar bem. bem claro? O jeito que tu explica não tem como ficar dúvida, na verdade. E respondeu. E essas foram nossas perguntas para vocês. Quem vai finalizar? Hamilton, quer finalizar? Eu gosto do jeito que você fala. Bicho, tá de sacanagem. Jamais, mano. Gente, essa foi, fazendo um apanhado geral, esse foi basicamente o nosso artigo, aquilo que nós queríamos trazer ao apresentar ele, né? E espero que não tenham restado dúvidas a vocês, pois nós fizemos o melhor que pudemos aqui e tal. E é isso aí. Pois é isso, eu consegui tirar todas as minhas dúvidas. Vocês explicaram muito bem, parabéns. E só isso. Se quiser ir para a Boa gravação. noite, gente.
Boa noite. Obrigada,